porque Ele é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. E disse na segunda estrofe, no coro do hino, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz. Eu realmente ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu não conhecia, não queria, mas foi na cruz que Ele morreu por nós, e despertando a nossa alma, descobrimos que existe uma promessa de Deus, a qual também foi nos dias de Noé, também hoje não é diferente, porque na época de Noé, Deus prometeu para Noé de salvá-lo, porque Deus ia destruir a terra e todo aquele que realmente estava em desobediência. O próprio Deus olhava para a terra, o homem não estava mais buscando a presença de Deus. Deus então, olhando para Noé, e disse para ele que realmente ia mandar um dilúvio sobre a terra e acabar com todos aqueles que não crescem. E de repente, então, ele vendo a Noé, e Noé creu e foi salvo, a qual nós sabemos muito bem da história, que ele obedeceu a voz de Deus. Então Deus deu o privilégio para que ele entrasse na arca. E disse a palavra de Deus, pronunciada por Jesus Cristo, a qual estava lendo as Escrituras, e também ele sabia, porque ele é o Verbo de Deus, ele é o próprio Deus. Então, ele estava fazendo essa exortação para que pudéssemos vigiar, assim como foi no dia de Noé, que Noé realmente obedeceu. Então está escrito assim: porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias de Noé, ao dilúvio, anterior ao dilúvio, comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca. Quando Cristo falou estas palavras, ele lendo esta palavra, e no mesmo tempo
ele falando a respeito de Noé, ele estava falando também a respeito dele, a qual ainda ele não tinha passado por morte de cruz, ainda não tinha sido crucificado, ainda estava dando as últimas instruções para os seus discípulos, a qual ele tinha escolhido, ensinando os discípulos e também deixando este recado para nós que vivemos o nosso dia de hoje. Ele disse bem claro, estava dizendo a respeito, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, ele ia criar um povo, e esse povo se chama igreja. É um povo reunido para procurar as obras, as boas obras, para a salvação, não do seu corpo físico, porque o corpo físico, ele foi ordenado a morrer, mas o espírito voltar para Deus. E aqui o Senhor está dizendo que estava falando a respeito da sua segunda vinda. A primeira vinda de Cristo foi quando ele nasceu, cresceu, pregou a boa nova de salvação, anunciou estas boas novas, que é o Evangelho do Senhor, a qual Mateus escreveu o palavreado que Cristo falou e instruiu e ensinou os seus discípulos. Ele estava dizendo que, como aconteceu na época do dilúvio, que a qual Noé realmente obedeceu, entrou na arca. Agora ele estava deixando um anúncio, depois que ele padecesse, como padeceu nos nossos dias de hoje, anunciar que também ele voltará para buscar aquele que anuncia as boas novas, porque ele disse: aquele que crê em mim fará obras maiores do que esta. Quando ele falou que fará obras maiores do que esta, é porque através das boas novas anunciar a volta dele para buscar um povo, ia multiplicar as pessoas que iam ter o direito de voltar para o reino de Deus. Todo homem foi destituído da glória de Deus, saiu o seu direito do céu, porque pecou, mas Jesus veio para resgatar o homem do pecado e torná-lo, a voltá-lo para o seu lugar de origem, a qual Deus tinha desde a fundação do mundo. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança para substituir a parte que existe no céu, um vazio, a qual, quando foi expulso aquele que queria ser maior do que o trono de Deus, então ele foi julgado para fora do céu
e rastou-se. Veio com ele a terceira parte dos anjos, e este lugar ficou vazio. Deus então preparou o homem para voltá-lo para este lugar, encher o espaço a qual Jesus vindo de lá para nos resgatar da vossa vã maneira de viver e tornar a voltar para Ele, estar com Ele na glória eterna. E aqui ele estava explicando aos discípulos que no dia de Noé, no acontecimento que ele teve, que Noé entrou na arca, ele também diria que quando ele viesse resgatar o povo, também seria a mesma coisa. Que dizia assim: portanto, assim como foi no dia de Noé, ao dilúvio, comia, bebia, casava, se dava em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca. E não percebeu, até que veio o dilúvio e os levaram a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus estava explicando que ele ia passar por processos de morte de cruz, mas ele ia ressuscitar, voltar ao céu de origem e dar o direito para também nós. E ele deu um alerta. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Aqui ele então está dizendo que vai só levar a metade. Aqui ele está dizendo, comparando, porque em cada dois pode que ter um perdido. Talvez esteja reunido 2 ou 3 em uma casa, ou 10, depende da família. Mas muitos não estão preparados para o toque da última trombeta, a qual o Senhor tem preparado para nós, que anunciamos e procuramos obedecê-lo, a mesma palavra. Não é dizer que nós somos santão, mas a Bíblia diz bem claro que nós precisamos andar separado. Santo significa separado do mundo, separado das coisas da incredulidade. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Quando aqui eles falam a respeito de duas pessoas que pode uma estar preparada e a outra não está preparada. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então ele recomendou, dizendo assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabeis o que hora há de vir o vosso Senhor, que a qual nós esperamos, o Cristo, o Salvador da humanidade, a qual ele deu-se direito para você escolher, ou você quer servir a ele ou não. Então disse, bem claro,
Mas considerar isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite veria o ladrão, vigiaria e não deixava que se fosse arrombado a sua casa. Assim, pois, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Assim como nós sabemos que o homem em casa não sabe a vigília da noite que pode ser roubados, assim também Cristo virá outra vez para levar um povo que ele escolheu, um povo especial, zeloso de boas obras. Mas como zelosos? Como pode ter essa certeza? A Bíblia diz bem claro que só pelo Espírito de Deus é que pode você ser revelado se você está pronto para subir com Ele. E muitas vezes nós estamos despercebidos, nós estamos tão ocupados com as coisas terrenas deste mundo e não pensando na nossa alma, a qual que é nela ter uma certeza. Bendito seja o nome do Senhor. Então, sabendo que a nossa alma anela a buscá-lo, que chega a este lugar maravilhoso, então disse, a nossa alma, o salmista um dia perguntou, se tu, minha alma, a Deus suplica, confiando fica em suas promessas, que são ricas e infalível. O homem promete muitas promessas, mas tem falhas. Muitas vezes, uma pessoa te promete, te dá uma promessa de te abençoar, mas muitas vezes você não recebe daquela pessoa que te prometeu. Mas a Bíblia diz bem claro, dizendo, se tu, minha alma, a Deus suplica, pede, ora, clama, busca, pede a Deus, a sua alma tem sede de Deus, e disse, por que fica triste, por que se abate? É uma pergunta, por que te abate minha alma? Por que você fica triste? Talvez porque não conhece o plano de Deus ou nunca teve o prazer de sentir vontade de procurar o que Deus tem para ti. E somente pela Bíblia Sagrada é que você pode descobrir por que a sua alma está abatida, está triste. Louvado seja o santo nome do Senhor, porque minha alma está abatida. Então precisamos não ter medo. Em Deus podemos esperar,
porque bem cedo Jesus virá. Porque te abate minha alma, a ti convém, perdendo a calma, não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Para você ter essa certeza que Cristo voltará, é necessário crer nesta palavra, que os dias estão correndo rapidamente, como foi nos dias de Noé. Hoje também nós estamos aqui, vivendo regaladamente, não crendo, assim como aquele povo não creu na profecia de Deus, que Deus falou a Noé que ia vir um dilúvio, e na época não chovia, só tinha orvalho que regava a terra. Como eles iam acreditá-lo que ia vir o dilúvio? Também nos nossos dias de hoje, não acreditam que a vinda do Cristo virá. Terás em breve as dores finda no dia alegre da sua vinda. Tudo isso vai findar num dia alegre da vinda do Cristo. Parece que Cristo está tardando. Muitos podem dizer que desde quando nasceu, o seu pai já dizia a respeito da vinda do Cristo. Parece que está tardando, mas espera ainda mais um pouquinho, ele virá. Não preocupe, porque passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus, ela não há de passar. Assim como foi no dia de Noé, dava-se em casamento, casavam-se, mas eles não acreditavam que vinha uma grande chuva que enchia a terra e matava aqueles que estavam no pecado, na desobediência, no adultério, no vício. Eles não creram. Mas também existe hoje uma promessa da sua vida. Hoje não vem mais destruição sobre água no mundo, mas a Bíblia diz que essa terra pegará fogo, este céu que nós estamos vendo, esse firmamento se derreterá, o mar secará. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus tem preparado uma cidade para aqueles que vão escapá-lo, porque Cristo há de arrebatar antes deste acontecimento. E esta cidade, a qual está preparado para a humanidade, para nós que estamos aqui na terra, esta cidade que está preparado, o novo céu e a nova terra, que disse assim a palavra de Deus, escrita na revelação do Apocalipse, dizendo assim, no verso do capítulo 21, versículo 1, e vi um novo céu
e uma nova terra. Depois que essa terra pegar fogo, esse céu não existir, o mar secar, a Bíblia diz que tem um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu, que é esse firmamento que nós estamos vendo, a primeira terra, a qual essa que estamos pisando, passarão, e o mar já não existe. Assim está escrito no Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, secou as águas. E disse assim: eu, João, que vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que Deus desceu do céu, adornada, adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. Assim como a noiva prepara para encontrar com teu noivo, assim será um povo a qual a Bíblia diz que é um povo escolhido, chamado igreja. Não a igreja que o templo aonde nós procuramos adorá-lo, porque não ficar pedra sobre pedra que não seja derribada, até a terra se acabará, este céu, este infinito, enrolará, o mar secará. E disse assim no versículo 3 do capítulo 21 da revelação do Apocalipse: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e com ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o Senhor Deus. Nós não estamos aqui pregando história de carochinhas, mas nós estamos pregando aquilo que está revelado para o homem, que tem o temor de Deus, que fuja da aparência do mal, que procura dedicar as coisas boas para habitar nessa cidade santa, a qual o Senhor tem preparado desde a fundação do mundo. E disse a palavra, e Deus, e eles serão este povo que vai ser arrebatado para com Cristo. Disse assim: eles serão o meu povo. Este é o concerto de Deus para com os homens. Eles serão o meu povo. E eu mesmo, e o mesmo Deus, estará com ele, e será o seu Deus. E Deus limpará dos teus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Aleluia! Porque é eterno. Ali não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, porque já
as primeiras coisas já passaram. Hoje nós vemos dor, morte, indo para o cemitério. Vimos muitos mendigando os pães, muitos correndo de um lado para o outro, procurando a paz e não encontra. Mas disse a Bíblia que aqui realmente é passageiro. Mas naquele dia, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, porque já primeiras coisas já passaram. A terra não existe, o céu se derreteu, o mar já secou. E disse assim: é que estava assentado sobre o trono, disse: eis que faço fracos todas essas coisas. E disse: escreve, porque esta palavra são verdadeiras e fiéis. O anjo Jesus falou para João, já com 94 anos, já tinha 60 anos que Cristo já tinha morrido. Ele viu esta visão, e o próprio Jesus, que estava sentado à direita do Pai, estava dizendo: o Deus limpará toda a sua lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, porque já a primeira morte já passou. Jesus crucificou a sua morte, pela sua morte, crucificou a nós, para ter esse direito. Mas é necessário que nele, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Isto, versos 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque esta palavra é fiel e verdadeira. Agora ele testificou dele mesmo. Jesus falou para João e disse: disse-me, mas Jesus dizendo para João assim: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o último e o derradeiro. Jesus estava dizendo, já sentado à direita do Pai, dizendo para João: quem está te falando esta palavra sou eu, que sou a primeira letra do alfabeto e a última letra. Tudo está enquadrado dentro dos meus planos. Ninguém está escape de Cristo. Se hoje você não se entregar a tua alma a Cristo, naquele dia você vai ter que apresentar diante dele para ser rejeitado. Mas aquele que aceita o Cristo, a Bíblia disse assim: quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas contra os tímidos e aos incrédulos, os que não creem, os abomináveis,
homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos que amam, todos mentirosos, a sua parte será no lago ardente com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então hoje nós estamos oferecendo a vida eterna, Cristo Jesus, o nosso Salvador. A própria Bíblia, no capítulo 21, versículo 21, até o versículo 8, disse que aqueles que fazerem a vontade dele conseguirão ser arrebatados juntamente com ele para a glória, receberá uma palavra: vinde de bendito de meu Pai, herdai por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Mas aquele que não obedeceram a palavra de Deus e entrou enquadrados, dizendo: mais poucos ou tímidos, que não creu, a parte dele não é boa, que disse aos incrédulos: a primeira coisa que tem no homem é a incredulidade, é não crer no Cristo reto, Salvador é reto, que é o nosso único suficiente Salvador na nossa alma. Se não creu, disse assim: os incrédulos que não creram, os abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idolatras e todos os que amam e praticam mentira. A sua parte será no lago ardente com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa segunda morte é que nós estamos pregando para você escapar, que a primeira nós não conseguimos escapar, que é a morte física. Mas a Bíblia diz que nós possamos escapar da segunda morte, que está preparado o inferno para o diabo e os seus anjos e todo aquele que pratica e usa a mentira, lutando contra o reino de Deus. Mas que Deus possa fazer que esta palavra penetre no teu coração, e uma frase pode falar contigo para que tu possa saltar dessa vida para a vida e a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. É isso aí, amados ouvintes, você que ouviu a palavra de Deus nessa tarde. Quero convidar você para estar conosco hoje à noite, na rua Henrique de 650, bairro Benfica. A culto a partir das 19 horas. Você é o nosso convidado especial, está conosco ali, Jesus tem bênção, e pode parcelar toda a tua querida família. Você que ouviu a palavra de Deus esta tarde, quer aceitar Jesus como Salvador, quer tomar uma decisão com Deus, a oportunidade agora é hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Não perca a oportunidade de eu ter te dando nesta tarde. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo nesta tarde. Abençoa cada ouvinte, Pai, todos que ouviram a tua palavra. Venha trabalhar na mente e coração de cada um, meu Pai Santo. Abençoa a família de cada um da vitória. Dá livramento, meu Pai, a família de cada um. No nome do Deus de Israel. Mais ouvintes, Deus abençoe você. Estamos conosco até o momento presente.
Volte nos ouvir permitido, Deus, sábado a partir das 13h30, em nome do Deus de Israel. Amém? Se tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador da sua alma, pode vir até aqui. Mas se você não ter força para estar aqui, coloca a mão no teu coração e nós faremos uma oração para você, a qual Deus tem dado direito para mim, para nós, aceitar a Ele e ter certeza de um dia morar nessa cidade santa e poderosa. Oremos mais uma vez para você, neste momento. Glorioso Deus, eterno Pai, te agradecemos por tudo nessa tarde maravilhosa. Abençoa todos, meu Pai, que ouviu a tua palavra nessa tarde. Te damos graças por tudo nessa tarde, Deus amado. Entregamos esse povo na tua mão, crendo na vitória e livramento a vida de cada um. Em nome de Deus de Israel. Bom direito de coração, poderes e portões. Que a graça do Senhor Deus, amor de meus pais, doce consolação, Espírito Santo de Deus, Deus de controle, igreja, todos digam. Amém. Terminado em nome de Jesus.